Graça, paz e misericórdia. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para continuarmos a comentar a nossa escola bíblica dominical na abertura desse segundo trimestre, onde temos aqui como comentarista o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele traz aqui o comentário acerca dos dons espirituais e ministeriais. Este é o assunto que será tratado nesse segundo trimestre do ano de 2021. A primeira lição está o tema da nossa primeira lição e deu dons aos homens. Este é o tema da nossa lição de número 1, onde estaremos, segundo a graça de Deus, comentando juntamente com você, trazendo assim um subsídio, compartilhando, para que você, aluno, professor de escola dominical, você que trabalha na escola dominical, passando assim subsídio para que possamos ter uma escola abençoada e cumprindo, o que diz lá Pedro, quando ele escreve: crescei na graça e no conhecimento. Esta lição de hoje, ela traz o título, e deu dons aos homens. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui nesse texto áureo está o tema, então, da nossa lição. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Aqui é o tema desta lição de hoje, tão importante, que segue assim o raciocínio do primeiro trimestre, onde nós aprendemos sobre a atualidade dos dons espirituais, a verdade pentecostal que nós pregamos, cremos e vivemos na Assembleia de Deus. E agora, a primeira pelo pastor Ezequias foi o comentário, e agora com o pastor Elinaldo Renovato, nós vamos aprender acerca dos dons espirituais e também materiais. E esta lição de hoje, ela não vai focar de uma forma assim específica num detalhe, mas será uma lição abrangente, uma lição introdutória, onde será aberto um verdadeiro leque, para que depois nas demais lições que se sucedem, nós vamos descendo então em cada ponto. A nossa leitura em classe, ela está em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, e na 1 de Coríntios capítulo 12, versículos 4 até o 7. Está dividida também em 3 pontos, No tópico primeiro vai falar dos dons na Bíblia. O tópico 2 vai falar sobre dons de serviço, sobre os dons. Aí vem de serviços espirituais e materiais. E no terceiro tópico é o correto uso dos dons espirituais pela igreja e também na administração desses dons espirituais. Assim está dividida a nossa lição. Meus amados, uma das questões que se debate, que se expõe a respeito desses dons espirituais e materiais. São dois pontos a ser aqui observado. Primeiramente, o que é dom? A palavra dom, ela tem uma significação de graça. Ela quer dizer dar, algo que é dado. E no Antigo Testamento, para dom, usava-se a palavra Natan, no hebraico, que quer dizer dádiva e também corresponde ao verbo dar. Já no Novo Testamento, no grego, é didome, que também tem a mesma significação do Antigo Testamento, da palavra hebraica Natan, que também significa dar. Logo, nós podemos entender
que são essas duas colocações, né, tanto no veterotestamentária e neotestamentária, essas duas expressões. E podemos entender então que o dom, ele nada mais é que uma dádiva para a igreja, é algo que é dado à igreja para uso, para que o Senhor possa se revelar e se manifestar no meio do seu povo, através, claro, do Espírito Santo. Dentro desse ponto, nós podemos encontrar algumas categorias desses dons espirituais, que é tratado de uma forma abrangente, de uma forma bem generalizada. Aí eu quero abrir aqui um parêntese, porque existem alguns ensinadores que defendem que os dons espirituais, foi isso que foi comentado na lição do trimestre anterior, que o batismo com o Espírito Santo abre a porta para os dons espirituais. Aqui eu devo dizer ao nosso amigo, companheiro, professor de escola dominical, que nós encontramos dentro dos ensinadores, dos doutrinadores pentecostais, divergência a respeito dos dons espirituais. A visão clássica pentecostal, principalmente da nossa Assembleia de Deus, a visão clássica dominante é que os dons do Espírito Santo, eles acontecem após o batismo no Espírito Santo. Essa é a visão clássica. Mas existem outros teólogos também muito bons, claro, da Assembleia de Deus, que já defendem a existência dos dons espirituais independente do batismo com o Espírito Santo. São pontos que nós precisamos, assim, ainda, né, a doutrinação, a parte doutrinária, ela há que ser firmada ainda quanto a isso. Por exemplo, o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele defende esta linha, que é possível os dons espirituais independente do batismo no Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender é que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, a fonte, a origem é sobrenatural. É sobrenatural. A manifestação na vida da igreja, ela acontece no nosso material. No nosso material. A fonte é espiritual. A manifestação em nós acontece. Mas agora nós vamos de uma forma lenta, didática, para que você compreenda este ensinamento. Num primeiro momento, nós vamos encontrar os dons de serviço. O dom de serviço nesse caso aqui, nós podemos encontrar pessoas que ela recebe de Deus uma capacitação sobrenatural para fazer algo material na igreja. Às vezes, quando nós citamos o Antigo Testamento, é porque Deus, desde o princípio, o Espírito Santo sempre atuou na vida do povo de Deus. Porém, no Antigo Testamento havia a manifestação do Espírito Santo era determinada, era limitada, com pessoas especiais em ocasiões especiais. Exemplo, a palavra da sabedoria. José tinha a palavra da sabedoria. Nós encontramos que Salomão também possuía não só a palavra da sabedoria, mas também a palavra
da ciência. A palavra da sabedoria e a palavra da ciência. E nós encontramos também que Daniel também possuía a palavra da sabedoria. Nós encontramos os profetas que recebiam o Espírito e profetizavam. São os dons que eram específicos em pessoas e em situações específicas. Nós vimos o caso de Sansão, que ele fora um nazireu escolhido por Deus, nazireado, no seu nazireado ele fora escolhido por Deus, separado por Deus, que o nazireu mesmo que separado, ungido por Deus, e ele tinha um ministério que fora traçado por Deus antes do seu nascimento. Quando a sua mãe recebe a visita do anjo, o anjo então explica para ela que ele era um escolhido desde o ventre, consagrado a Deus. E em situações específicas o Espírito Santo o tomava e ele fazia todas aquelas maravilhas. O caso de Davi. Davi era um homem, além de rei, guerreiro, era também um adorador, inventor de instrumentos. Ele inventava instrumento, tocava esses instrumentos, além de exercer o papel de liderança política e administrativa junto ao povo de Israel. Foi o maior rei da história de Israel. E um dos maiores que nós conhecemos da história antiga, Davi, que foi chamado pela própria palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. No passo seguinte, nós vamos encontrar, aqui fica essa explanação, que nós vamos encontrar os dons de serviços materiais e espirituais. Serviços materiais e serviços espirituais. No caso de Sansão, lá no Antigo Testamento, eram serviços materiais. Era um dom que ele possuía. E pode assim, é claro que a Bíblia não vai trazer claramente, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, então nós vamos encontrar, principalmente Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 12, ele vai traçar ali uma série de dons. E nesta série de dons, no capítulo 12 de Romanos, que eu gostaria de fazer aqui, que faz parte inclusive do nosso texto, de leitura em classe, nós vamos encontrar no versículo 12, diz assim, versículo 3 a 8, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aqui nós encontramos os dons, nós temos aqui dons de serviços. E nesse dom, que fala aqui de ministério, o nosso comentarista ele inclui o serviço diaconal, que nós vamos ter uma lição que vai tratar a respeito desse assunto.
E nesses dons de serviço, nós vamos encontrar a questão não digamos assim, um serviço direto ligado ao culto dentro do templo, mas numa vida exercida fora do ambiente chamado ambiente de culto. Aquele que exercita misericórdia, olha só, isso aqui é um dom de serviço, exercer a misericórdia. E aqui entra aquela questão, todos que exercem misericórdia, são eles batizados com o Espírito Santo? Não, nem todos são batizados com o Espírito Santo, mas têm o dom da misericórdia. Na minha concepção, nós entendemos assim, que existe alguns dons espirituais, como no caso os dons materiais, por assim dizer, é espiritual, mas de exercício, o exercício dele é material, como é o caso da misericórdia, não precisa ser necessariamente batizado com o Espírito Santo. Mas todos são importantes, todos são fundamentais, todos são necessários e todos se completam e fazem parte de um todo, porque a igreja do Senhor é una. Então esses dons, apesar dessas diferenças, nós vemos a igreja, vemos a unidade da igreja como um corpo, como Paulo ele escreve aqui. A manifestação, nós somos um corpo. Há diferentes dons, diferentes manifestações. Aqueles dons que nós fazemos uma maior referência, por quê? Uma expressão usada pelo pastor Altair Germano, ele diz que é natural nós valorizarmos, dar mais ênfase ao sobrenatural. Por exemplo, o falar em línguas estranhas. O falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, é falar em outras línguas. Agora, o falar em línguas, no particular, o que Paulo ensina? Que aquele que fala línguas estranhas, sem intérprete, ele diz, se eu oro em espírito, o meu espírito ora bem, porém o meu intelecto fica sem entendimento. É nesse sentido. Então nós começamos a ver aqui, o falar em línguas nos chama a atenção e nós valorizamos, que é natural valorizarmos, porque é uma manifestação sobrenatural em nossas vidas. Daí o darmos mais valores, ao valorarmos mais, ao dar mais ênfase a isso. Agora, a pessoa que exerce a misericórdia, que tem aquele trabalho envolvido na questão social, que trabalha, aquele zelo dentro da obra, que ajuda as pessoas, o que nós entendemos? É importante, super importante também. Mas aí dá para ver a diferença. O falar em línguas e o ter as línguas, ou a interpretação das línguas, o falar em profecias. Então são os dons de poder, as manifestações de cura, os diversos dons, como nós vamos aprender nas lições futuras, que geralmente nesses dons, a porta aberta para o exercício e manifestação desses dons é o batismo no Espírito Santo. Mas existem outros dons, como é tratado aqui, que ele se manifesta independente de ser ou não a pessoa batizada no Espírito Santo. Então não é uma forma generalizada, que os dons espirituais eles acontecem de forma generalizada, sendo ou não batizado com o Espírito Santo, ou aquela exclusivista, somente aos batizados com o Espírito Santo, mas de uma forma híbrida. Existem dons que se manifestam independente do batismo no Espírito Santo. E existem dons que se manifestam somente após o batismo no Espírito Santo. Mas em ambas categorias possui uma só fonte,
e essa fonte ela é sobrenatural. E há o propósito de Deus no exercício desses dons para edificação e fortalecimento da igreja. Aqui nós encontramos os dons de serviços espirituais e materiais. Por exemplo, exortar. É o mesmo que traz à pessoa o conforto, o encorajamento, a outra a prosseguir na sua caminhada. O exortar. Mas também nós encontramos o repartir, o que faz misericórdia. Nós podemos entender, para vermos aqui a importância desses dons, quando nós olhamos, porque Paulo é o escritor, nas cartas paulinas, é que nós vamos encontrar o detalhamento dos dons espirituais. É Paulo que traz isso. Ele traz em Romanos 12, também em Coríntios e também em Efésios, que ele traz a respeito dos dons espirituais. Na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver os capítulos 12, 13 e 14, ele falando dos dons. No capítulo 12, ele fala dos dons espirituais, dos 9 dons, que é o que nós mais mencionamos e que as pessoas mais falam e até limitam que são apenas 9. Por quê? Porque são sobrenaturais. E nós temos essa tendência, como já dito, que é natural, em valorar o sobrenatural. É algo que chama a atenção, o milagre, a coisa miraculosa, a coisa que sai fora do padrão natural das coisas, fora da ciência, fora do intelecto humano. Porque Deus, ele age no sobrenatural. Então daí é natural nós valorarmos e dar mais ênfase ao sobrenatural. No capítulo 12 fala dos 9 dons. Mas no capítulo 13 de 1 de Coríntios fala do amor. Fala tão somente do amor, como é o principal. O principal dom é o amor. E já no capítulo 14 vai falar sobre os dons de línguas, de uma forma mais específica a respeito dos dons de língua, os dons que nós falamos, do falar em outras línguas, do profetizar, do falar praticamente, do interpretar. Agora, o que é interessante é que Paulo ele fala dos dons espirituais no capítulo 12, mas no capítulo 13 ele coloca o amor e dá toda a ênfase ao amor. E depois ele entra no capítulo 14 falando a respeito das línguas estranhas. Mas antes de entrar naquilo que nos chama, aquilo que nós, por natural, damos maior ênfase, ele fala do amor, que é fundamental. Então, o dom do amor é o fundamental de todos. Sem o amor, de nada vale. Nada vale falar línguas, nada vale profetizar, nada vale ter dons de fazer maravilha, de repartir, de tudo. Porque a base tem que ser o amor. Isso é o que Paulo, de uma forma bem didática, ele traz para nós. Não vamos descer aqui nesses detalhes, mas as lições futuras falará sobre isso. A respeito do capítulo 12, do capítulo 13 e do capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Agora, quando nós olhamos para o capítulo, para o tópico final da nossa lição, nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela possuía todos os dons espirituais. Paulo faz menção que ela possuía todos os dons, nenhum dom vos falta. Mas qual era então o problema da igreja lá em Corinto? Era na administração desses dons espirituais. Faltava administração. Então nós temos hoje, há muitos lugares, igrejas da Assembleia de Deus, que procura limitar a manifestação dos dons espirituais. Que manda o profeta sentar, manda o profeta se calar. Não porque a profecia fora julgada e assim entendida e assim discernida como sendo da carne, ou sendo do homem, ou sendo de origem estranha. Não por isso
às vezes por capricho humano, manda o profeta sentar, não aceita a palavra da profecia. Agora, lá na igreja de Corinto, o que havia? Havia uma bagunça no culto, que todos falavam em línguas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo profetizavam, e ficava todo mundo naquela barulhão sem entendimento. Nós temos que tomar cuidado com os dois pontos. A corintianização dos nossos cultos, que seria aquele culto totalmente sem controle, aquele culto sem discernimento, sem edificação, que a pessoa não é edificada, a pessoa não ouve a profecia, não ouve a palavra, não tem o discernimento, não tem a aplicação, não tem a explicação daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, daquilo que é falado. Às vezes a mensagem profética, ela fica esquecida, porque todos falam ao mesmo tempo, um profeta fala aqui, o outro fala ali, e ficam as duas mensagens, acaba não atingindo, uma fala, mas se confundem, e o objetivo não é alcançado. Outros, por outro lado, reprime tanto, que não dá liberdade ao Espírito Santo de agir. Há muitos lugares, há muitas explicações que falam a respeito da reação da pessoa quando esta está sendo usada por algum dom, usado pelo Espírito Santo em algum dom espiritual. Porque há pessoas que, ao receber aquela carga do Espírito Santo, aquela manifestação forte do Espírito Santo, ela não se contém. Ela não se contém. Ela pula, ela bate palma, ela fala línguas estranhas, mas ela entrega. Tem a mensagem profética, ela para, entrega a mensagem profética. Mas há pessoas que quando há essa manifestação física, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Existem os dons espirituais, o Senhor ele dá o dom, não é porque a pessoa quer. Não somos nós que escolhemos os nossos dons. Os dons não é dado por meritocracia humana, por vontade humana, não. Os dons são dados liberalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Ele reparte os dons. Ele nos batiza no Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem, ele dá os dons, é dado segundo a graça de Deus, que nós recebemos esses dons. E às vezes a pessoa ela critica, porque a pessoa pulou, porque a pessoa bateu palma, porque a pessoa às vezes sapateou. Isto não desmerece e nem qualifica. É apenas uma reação física ao impacto sobrenatural que a pessoa recebe. Quando nós olhamos para Atos 2, por que será que a cidade afluiu para o tabernáculo? Porque havia barulho. Havia barulho. Porque eles deduziram, muitos deles deduziram que eles estavam embriagados. Por quê? Porque estavam todos assentados. Se está todo mundo assentado falando línguas estranhas, isso não chamaria a atenção de ninguém. O que chamou a atenção foi o barulho que chamou a atenção, que era em altas vozes que eles falavam, pregavam, profetizavam em altas vozes, e não eram assentadinhos, bonitinhos, de uma forma ortodoxa. Não. Aquele culto de Atos 2
foi algo novo. Inaugurou uma nova forma de culto que ninguém sabia, que não acontecia no Antigo Testamento, que não acontecia nas religiões da época. O que aconteceu no dia de Pentecoste foi algo que impactou. As pessoas certamente andaram, certamente cambalearam, certamente pularam, certamente bateram palmas. Eles fizeram alguma coisa ali de tal modo que aqueles que viram e ouviram julgaram errado. Uns entenderam a mensagem que era a mensagem de Deus, mas outros, não, deve estar bêbado. Porque via a maneira e o comportamento, não só o que falava, mas a maneira como se portavam. Assim nós podemos entender que os dons espirituais, quando ele desceu lá no Pentecoste, ele provocou algo que mexeu com a forma de culto que eles conheciam. E esta forma de culto foi esta manifestação dos dons. Agora nós vamos aqui no curso desse trimestre, nós vamos ver o que é o dom de serviço, o que é o dom espiritual, o que é o dom ministerial. Então nós vamos ver essa qualificação, esses três tipos distintos de dons espirituais e como ele se manifesta na igreja. E quem pode receber esses dons? Se é ou não, ser ou não batizado com o Espírito Santo. Há dons que não há necessidade, mas existem dons que ele somente se manifestará com o batismo, após o batismo, que seria o batismo com o Espírito Santo, a porta de entrada para alguns dons espirituais. Desta forma, nós não vamos, você que nos acompanha já deve estar entendendo, não vamos seguir uma linha dogmática, porque o Espírito Santo não age de uma forma traçada pela dogmática humana, mas ele age na liberalidade e no poder do sobrenatural, que invade o natural. Quando o sobrenatural invade o natural, sai do padrão que muitos querem traçar. Não existe um padrão, não existe um parâmetro para o Espírito Santo agir. Deus, ele age como ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E assim a unidade na multiplicidade. Assim o Espírito Santo age na igreja e forma o corpo de Cristo para a glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe e vos guarde. E até a próxima lição, se Deus quiser.